Nono Círculo Dantesco, ou de Netuno, capítulo 13 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Muito estimados amigos, reunidos essa noite, propomos-nos a estudar o nono círculo dantesco, com o propósito de aprofundar mais nesta questão. Chegamos, através dessas conferências, ao propósito centro da Terra, o qual é de uma inércia espantosa, porque é o próprio núcleo de nosso planeta. Ao chegar a essa parte, Dante, em sua Divina Comédia, cita inusitadamente a lança de Aquiles. Foi-nos dito que tal lança, se a princípio faria e ocasionava danos ou amarguras, depois resultava numa verdadeira bênção. Isto vem a nos recordar claramente a lança de Longibus, com a qual o centurião romano ferira o costado do Senhor. Esta mesma lança, empunhada por Parsifal, o herói maravilhoso da dramaturgia wagneriana, veio sanar o costado de Anfortas. Já em nossos passados textos, falamos de forma concreta sobre esta arma de Eros. Então, dissemos que tal asta é de tipo fálico, que, sabiamente manejada, pode ser utilizada para a desintegração do eu pluralizado. É muito notório o fato de que Dante mencionasse precisamente a lança de Aquiles na nona esfera, e isto é algo que nos deve fazer meditar. Convém recordar que a lança santa é o próprio emblema do falo, onde radica o princípio de toda a vida, a eletricidade sexual transcendente, com a qual podemos desintegrar, reduzir a poeira cósmica, o eu pluralizado. Quero, nesta conferência, citar também o Santo Graal, aquela divina taça ou cálice milagroso em que o grande Kabir Jesus bebera na última ceia. É claro que tal joia é o símbolo vivo do útero ou íone divinal do eterno feminino. Como entramos no tema da nona esfera, não poderíamos esquecer, nesta conferência, de mencionar o cálice e a lança dos grandes mistérios arcaicos. Na nona esfera são desintegradas definitivamente as criaturas involucionantes. Que foi de Nimrod e sua Torre de Babel? Que será dos modernos fanáticos de tal torre? Em vão tentarão assaltar o céu com seus foguetes. As viagens cósmicas não são permitidas aos animais intelectuais. Tentá-las é um sacrilégio. Tais viagens são exclusivas do homem autêntico, legítimo e verdadeiro. Depois da grande catástrofe que se avizinha, os velhacos intelectuais da Torre de Babel ingressarão nos mundos infernos para serem reduzidos à poeira cósmica na nona esfera. Que foi de Efialto? Logrou comover os deuses encarnados da antiga Atlântida. Não obstante, foi reduzido a pó no nono círculo dantesco. Que foi de Briareu? O dos 100 braços, viva representação alegórica dos senhores da face tenebrosa que outrora povoaram a submersa Atlântida. No nono círculo infernal, ou de Netuno, foi dissolvido, convertendo-se em pó da terra. Nesta zona netuniana submersa são reduzidos à cinza os traidores. Ai de Bruto, Cássio e do Judas interior de cada vivente. E que foi de ti, Alberigo de Manfredi, senhor de Faneza, de que te serviram tuas boas intenções e haveres ingressado na ordem dos irmãos gozosos? Bem sabem os divinos e os humanos o horroroso crime que cometestes. Não fostes acaso tu aquele que assassinou teus parentes em pleno festim? Diz a lenda dos séculos que, fingindo reconciliar-te com eles, fizeste assassiná-los em célebre banquete, precisamente ao final, no exato instante em que serviam as sobremesas. Não obstante, continuastes vivendo, assim pareciam as pessoas, mas na verdade ingressastes no nono círculo infernal no exato momento em que se consumou o delito.
Quem ficou habitando o teu corpo? Não foi acaso um demônio? Ai dos traidores, ai daqueles que cometem semelhantes crimes. Estes são julgados de imediato pelos tribunais da justiça objetiva e sentenciados à morte. Os verdugos cósmicos executam a sentença e tais desditados desencarnam de imediato, passando ao nono círculo dantesco. Ainda que seus corpos físicos não morram, pois sabido é que qualquer demônio, substituindo o traidor, fica metido em seu corpo, com o fim de que não sejam alterados os processos kármicos daquelas pessoas ou familiares que, de uma ou outra forma, estejam relacionados com tais perversas personalidades. Ainda que pareça incrível, atualmente perambulam pelas ruas das cidades muito mortos-vivos, cujos verdadeiros proprietários agora vivem nos mundos infernos. Pergunta: venerável mestre, se a essência engarrafada no eu pluralizado é a que transmigra aos mundos infernos, essa substituição de que o Senhor nos fala significa, acaso, que outra essência toma o corpo do morto-vivo? Resposta: amigos, repito, qualquer demônio pode substituir o ex-proprietário do corpo. Pode dar-se também o caso de que o demônio que fica dono da situação, amo e senhor de tal veículo abandonado, seja um dos demônios menos prejudiciais que formaram parte do ego precipitado no Averno. Assim, pois, os juízes da justiça celestial condenam os delitos de alta traição com a pena de morte. Pergunta: mestre, que se entende por delito de alta traição? Resposta: amigos, existem muitos gêneros de traição, mas há alguns tão graves que, de fato, são pagos com pena de morte. Isso de convidar tal ou qual pessoa ou pessoas a um banquete e logo assassiná-los no mesmo, alegando este ou aquele motivo, é um crime tão grave que não se pode pagar de outra forma. Neste caso, o traidor desencarna de imediato e seu corpo fica nas mãos de algum demônio. É evidente que as pessoas de modo algum se dão conta do que sucedeu no fundo da personalidade do traidor. Porém, aos juízes da justiça celestial, o que lhes interessa é que se cumpra a sentença e isso é tudo. Pergunta: mestre, não entendi suficientemente o relacionamento à essência, pois não compreendo que o demônio que substitua o ex-proprietário do corpo do traidor tenha vida física carente de essência. Resposta: amigos, vem-me à memória aquele versinho que diz: mortos não somente são aqueles que dormem na tumba fria, mortos são também aqueles que têm a alma morta e ainda vivem todavia. O demônio que substitui o dono de um corpo pode já não ter essência de nenhuma espécie e, com isto, fica esclarecido completamente minha explicação. Estes são os casos dos desalmados citados por Helena Pletova Blavatsky em sua doutrina secreta. Não sou o primeiro a mencionar este assunto, nem tampouco o último, mas sim, sou o primeiro a esclarecê-lo totalmente. Pergunta: que nos diz o mestre G sobre o particular? Resposta: o mestre G diz que há muitas pessoas nas ruas só com a sua personalidade, porém carentes de essência. Quer dizer que andam vivos e, não obstante, estão mortos. Pergunta: venerável mestre, quisera dar-me uma explicação acerca do que fala anteriormente, relacionado com o verdugo cósmico? Resposta: vejo aqui no auditório um missionário gnóstico internacional que, muito sinceramente, formulou a pergunta. Os tribunais da justiça objetiva, para diferenciá-los da justiça subjetiva deste mundo, vão em que vivemos, têm a seu serviço verdugos cósmicos. Nestes momentos, vem-me à memória dois deles, muito famosos, que trabalharam no antigo Egito dos faraós. Esta classe de verdugos atua de acordo com a grande lei e estão mais além do bem e do mal. Têm poder sobre a vida e poder sobre a morte. Recordo com inteira claridade meridiana algo insólito de que me aconteceu em minha presente existência.
Depois de haver concluído todos os processos esotéricos iniciáticos, fui submetida a muitíssimas provas, mas havia uma na qual falhava lamentavelmente. Quero referir-me de forma enfática ao problema sexual. Por aquela época, já faz muitíssimos anos, sucedia-me sempre o inevitável. Falhava nos momentos decisivos e tragava as maçãs do jardim das Hesperides, lamentavelmente. No mundo físico, guardava a mais absoluta castidade. O desastre sempre me sucedia fora do corpo, nos mundos superiores, na presença de muitas damas inefáveis, fracassava. Uma e outra vez sucumbia nos processos impúdicos de Gundrigia, Kundry, Salomé, a Eva sedutora da mitologia hebraica. O grave do caso é que, apesar de haver saído triunfante em todas as provas esotéricas iniciáticas anteriores, vinham suceder-me esses fracassos precisamente no final da montanha da iniciação. Meu caso era verdadeiramente lamentável e em todas essas cenas de tipo erótico, sob a árvore da ciência do bem e do mal, não era eu dono de mim mesmo. Um demônio metia-se-me na mente, adonava-se de seus sentidos, controlava minha vontade e, assim, falhava desgraçadamente. Eu sofria o indizível. A ferida de anforta sangrava em meu costado e o remorso era espantoso. Sucedeu-me que, por fim, um dia, mortalmente ferido no fundo de minha alma, clamei a minha divina mãe Kundalini, solicitando auxílio, e este não se fez esperar. Uma noite qualquer, minha mãe adorável me tirou do corpo físico e me levou ante os tribunais da justiça objetiva. Grande foi meu terror quando me vi na presença dos juízes no tribunal do karma. Muitas pessoas encheram a sala e havia pavor em todos os rostos e angústia em todos os corações. Avancei alguns passos na instância da verdade e justiça, e o juiz abriu o livro e leu: Crimes contra a deusa Lua, aventuras de Dom Juan Tenório, na época dos trovadores medievais e dos cavaleiros andantes e das cidades feudais. Logo, com voz tremenda, pronunciou a sentença de morte e ordenou ao verdugo cósmico, de forma imperativa, que a executasse de imediato. Ainda recordo o indizível terror desses instantes. Minhas pernas tremiam no preciso momento em que o verdugo, desembanhando sua flamígera espada, a dirigia ameaçadora contra minha indefesa pessoa. Nestes segundos, que me pareceram séculos de tortura, passaram por minha mente todos os sacrifícios pela humanidade, minhas lutas pelo movimento gnóstico, os livros que havia escrito, etc, etc, etc. E disse a mim mesmo: esta é a sorte que agora me aguarda. Tanto que sofri pela humanidade, este é o pagamento que os deuses me dão. Ai, ai, ai. De repente, sinto que em meu interior algo se move e se agita violentamente, enquanto o verdugo dirigia a ponta de sua espada para mim. Logo vejo, com assombro místico, um demônio luxurioso, terrivelmente perverso, que, saindo de meu corpo pela espinha dorsal, toma a forma de um cavalo que relincha. O verdugo dirige, agora, sua espada para a besta maligna, e esta mergulha de cabeça para o fundo do negro precipício. Suas patas e cauda ficam para cima e, por último, o corpo inteiro daquela abominação espantosa penetra totalmente sob a epiderme do globo planetário para se perder nas entranhas tenebrosas do Averno. Assim foi, amigos meus, como fiquei livre daquele eu luxurioso que na Idade Média criara, quando andava como um bodhisattva caído, sobre régia cavalgadura, nos empedrados caminhos que, de castelo em castelo, me levaram pelas terras dos senhores feudais. Já livre dessa abominação da natureza, senti-me ditoso. Não voltei a falhar nas provas sexuais. Fui dono de mim mesmo e pude prosseguir pela senda do fio da navalha. Eis aqui, senhores e senhoras, o bem tão grande que a mim me fez o verdugo cósmico.
erro. Inquestionavelmente, essa classe de seres está mais além do bem e do mal e são terrivelmente divinos. De modo algum quero fazer demagogia. Não pretendo, por isto, louvar, nem remotamente, os verdugos infames da justiça subjetiva, da justiça terrenal, dessa vã justiça que se compra e se vende. Estou me referindo exclusivamente a indivíduos sagrados da justiça objetiva, da justiça celestial, e isto é radicalmente diferente. Pergunta: mestre, no princípio de sua impressionante narração sobre os seres que ingressam no nono círculo dantesco, refere-se aos atuais construtores da Torre de Babel e mencionava os homens de ciência que enviam foguetes ao espaço. Quiser esclarecer-me de que são culpáveis estes sábios da ciência moderna? Resposta: distinto cavalheiro, com maior gosto me apresso a responder a sua pergunta. Velhos textos da sabedoria antiga dizem que os titãs da submersa Atlântida quiseram assaltar o céu e foram precipitados no abismo. Quero que vocês, senhores e senhoras, se deem conta cabal de que os sábios do século XX não são os primeiros a lançar foguetes ao espaço, nem tampouco os únicos terrícolas que puderam enviar astronautas à Lua. Nimrod e seus sequazes, os fanáticos da Torre de Babel, habitantes da submersa Atlântida, criaram melhores foguetes, impulsionados por energia nuclear, e enviaram homens à lua. Isto me consta a mim, eu ouvi e disto dou testemunho, porque eu vivi na Atlântida. Ainda recordo um aeroporto do submerso continente. Muitas vezes, de um restaurante vizinho, caravançará ou pousada, vi muitas vezes partir essas naves entre os gritos de entusiasmo das excitadas multidões. Em que ficou tudo isto? Que foi dos titãs? Agora só podemos achar pó no nono círculo infernal. Amigos, senhoras, não esqueçam vocês que o espaço é infinitamente sagrado e que, por conseguinte, a navegação interplanetária é controlada por leis cósmicas muito severas. O erro destes modernos sequazes da Torre de Babel consiste, precisamente, em sua autossuficiência. Estes ignorantes ilustrados, estes sabichões, partem do princípio equivocado de que já são homens. Não se querem dar conta de que ainda não chegaram à estatura de tais. São unicamente homúnculos racionais, humanoides intelectivos. Para ser homem, necessita-se haver-se dado ao luxo de criar, para seu uso pessoal, um corpo astral, um corpo mental, um corpo causal. Só aqueles que criaram tais veículos suprassensíveis poderão encarnar realmente seu real ser, que os colocaria, de fato, dentro do reino dos homens. Absurdo é, pois, que os animais racionais abandonem o zoológico, o planeta Terra, para viajar através do espaço infinito. É, pois, de saber que esses sabichões da Torre de Babel serão fulminados com um raio terrível da justiça cósmica e perecerão no nono círculo dantesco. Vestido com o Eidolon, corpo astral, passei horas inteiras nas entranhas da Terra, no próprio centro de gravidade permanente, no núcleo de nosso mundo. É tal região terrivelmente densa, pois cada átomo da citada zona leva em seu ventre 864 átomos do sagrado sol absoluto. Igual número de leis, 864, controlam as infelizes criaturas que, em processo de franca desintegração, se encontram nessa zona. Caminhando por ali, vi uma pedra sobre a qual havia uma cabeça semelhante à humana. Esta se movia muito lentamente, repetindo mecanicamente tudo aquilo que a mim ocorria dizer. Tratava-se de alguém que já se havia mineralizado totalmente e que, inquestionavelmente, se estava decompondo e desintegrando para se reduzir
por fim, a poeira cósmica. Continuando meu caminho nas entranhas do mundo, senti, de repente, sobre meus ombros, como se um ente diabólico tivesse pousado sobre mim. Sacudi-me com força e aquela criatura caiu, então, ao solo, um pouco mais adiante. Depois, prosseguindo pelo caminho solitário do tenebroso Tártaro, naquelas espantosas profundezas onde o tempo é terrivelmente longo e tedioso, entrei num quarto imundo, onde havia uma prostituta que se revolvia no leito de Procusto, desintegrando-se lentamente. Aquela rameira perdia dedos, braços, pernas lentamente, pouco a pouco, e copulava incessantemente com quanta larva se acercasse dela. Saí dali, dessa horrível alcova, terrivelmente comovido. Por último, algo insólito sucede. Vejo um par de bruxas vestidas de negro que, flutuando lentamente sobre o piso, se dirigem a uma cozinha. Ali, essas arpias preparam suas beberagens, seus filtros, seus feitiços para causar dano a outros infelizes do tenebroso Tártaro. O tempo vai passando e eu começo a me sentir enfastiado em tão grosseira materialidade. Anelo então sair dela, subir à superfície da terra, voltar a ver a suave luz do dia. Minha aspiração não é vã, prontamente sou auxiliado e meu real ser me tira outra vez daqueles abismos para contemplar novamente as formosas montanhas, os profundos mares, a luz do sol e as rutilantes estrelas. Amigos, recordai a cidade de Dite, o nono círculo infernal. Aí exalam seu verdadeiro alento aqueles que evoluíram no tempo. Lúcifer prometeu o adversário, esse vil gusano que atravessa o coração do mundo. Teve o rosto mais belo, ainda que agora se ache encadeado à rocha fatal da impotência. Não pensemos em um Lúcifer dogmático, senão no Lúcifer interior de cada qual, naquele reflexo do Logos que se encontra no fundo íntimo de toda pessoa. Disse que chora com 6 olhos e este número nos convida à reflexão. 666 é o número da grande rameira e, somando cada número entre si, teremos o resultado 18. Continuando com novas adições, chegaríamos à seguinte síntese: 1 mais 8 igual a 9, a nona esfera, o nono círculo dantesco. Lúcifer é, pois, essa força revolucionária que se acha no fundo de nosso sistema sexual e que, sabiamente manejada, pode transformar-nos em deuses. Aqueles que não sabem manejar a força luciférica, com quem os compararei? Possivelmente aos aprendizes de eletricidade ou aos incautos que, não tendo tal profissão, ignorando o perigo, ousariam brincar com cabos elétricos de alta tensão. Indubitavelmente são fulminados e precipitados no abismo. O aspecto negativo de Lúcifer Prometeu nos conduz ao fracasso inevitavelmente, e por isso se diz que ele é o adversário que mora no coração do mundo. A antítese de Lúcifer, ou o aspecto superior do mesmo, é o Logo solar, o Cristo cósmico. Lúcifer é escada para baixar ao Averno e escada para subir. Compreensão é o indispensável. Recordar que nosso lema divisa é telema, vontade. É necessário aprender a distinguir o que é uma queda do que é uma descida. Nós necessitamos baixar a nona esfera, o sexo, para fabricar os corpos existenciais superiores do ser e dissolver o ego. No nono círculo está o poço do universo, o centro de gravidade planetária. Não é demais recordar que, na nona esfera submersa, tem os órgãos criadores da humana espécie, sua plena representação. Ninguém poderia subir sem haver tido, antes, a moléstia de baixar. A toda exaltação antecede uma terrível e espantosa humilhação.
Baixar a nonisfera é indispensável. Uns o fazem em vida, por sua própria vontade, espontaneamente e para sua autorrealização íntima, e outros, a maioria, as multidões, fazem-no de forma inconsciente, quando descem ao abismo de perdição. Pergunta: venerável mestre, quisera que nos explicasse o porquê ao sexo também se chama nonisfera? Acaso guarda relação com o centro da Terra? Resposta: amigos, é urgente compreender que nas dimensões superiores da natureza, submersa sob a epiderme da Terra, existe, por lei de antíteses, um nono círculo de glória, onde os iniciados da fraternidade universal branca podem ver, de forma concreta, traçado o signo do infinito, o santo oito, colocado este horizontalmente. Aqueles que estudaram a cabala esotérica conhecem muito bem o significado íntimo desta mágica figura. O extremo superior de tal signo simboliza o cérebro, o extremo inferior alegoriza o sexo e o centro dessa magnífica figura é o atômico ponto onde gravitam as 9 regiões submersas. Eis aí, pois, o cérebro, coração e sexo do gênio planetário. A luta é terrível, cérebro contra sexo, sexo contra cérebro. Quando o sexo vence o cérebro, quando fica sem controle algum, somos precipitados de cabeça ao abismo. Quando o cérebro e o sexo se equilibram mutualmente, autorrealizamos-nos intimamente. Todas as criaturas que existem sobre a face da Terra foram criadas de acordo com este santo símbolo do infinito. Agora vos explicareis, pois, porque o sexo corresponde à nonisfera. 9 meses permanece a criatura no ventre materno. 9 idades esteve a humanidade metida dentro do ventre da grande natureza. Réias, Ciberes, etc, etc. Com isto, creio muito seriamente haver dado resposta à pergunta do cavalheiro. Pergunta: venerável mestre, queria saber como sai à luz do sol a essência, uma vez que o ego foi reduzido a poeira cósmica neste nono círculo do centro de nosso planeta. Resposta: voltemos agora, pois, às questões das dimensões infernais ou infradimensionais da natureza, depois de haver falado sobre o signo do infinito e as dimensões superiores da natureza. Depois de exaltar o póstero alento nesta região onde se encontra o trono de Dite, a essência, o material psíquico, aquilo que temos de alma, fica livre, sem ego. Pois, como já dissemos, este último é reduzido à poeira cósmica. Emancipada a essência, assume uma formosíssima figura infantil, cheia de radiante beleza. Este é o instante solene em que os devas da natureza examinam a essência liberada. Depois de haverem eles comprovado, até a saciedade, que já não possui nenhum elemento subjetivo infra-humano, concedem-lhe bilhete de liberdade. Quero dizer, com isto, que outorgam à alma a dita da liberação. Instantes felizes são aqueles em que a alma do falecido penetra por certas portas atômicas luminosas que lhe permitem, de imediato, a saída à luz do sol. Já livre a criatura sobre a epiderme de nosso mundo, reinicia uma nova evolução. Então se converte em gnomo ou pigmeu do reino mineral. Prosseguirá mais tarde sua evolução, ascendendo pelas escalas vegetal e animal, até reconquistar em um longuíssimo dia o estado de humanoide intelectual que outrora foi perdido.